51. Ikilei Player of the Academy capítulo 132, Destino entrelaçado, 2, autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Fragmentos do ser que um dia foi o presidente caíram no chão. Tatis estava olhando para o cadáver do jovem. Ou melhor, para os restos mortais, quando Dun Norix falou com ele por trás. Você não vai atrás deles? Dun Norix sugeriu que eles perseguissem Corin Lork e seu grupo para acabar com eles de uma vez por todas. Não. Isso serve por hoje. O primeiro a reagir às suas palavras foi o belo jovem de cabelos loiros brilhantes, Elshai Brez. Ele disse isso depois de exagerar na agitação dos longos cabelos esvoaçantes com a mão. Ó rei, empreste-me 500 guerreiros das sombras, e eu retornarei pessoalmente com a cabeça da senhora que usa o domínio em uma bandeja. Parece que você se interessou por ela, Elshai. Como posso não me apaixonar por sua pele cor de néctar e suas habilidades incomparáveis com a espada? É claro que todas ao redor daquela candidata predestinada eram garotas maravilhosas. Elshai Brez não escondia sua ganância. Embora fosse o mais normal em termos de aparência externa, a loucura dentro dele não era de forma alguma menor que a do rei das feras, Dun Skyte. Mas não. Estamos voltando. Ele soltou um suspiro de lamento. Apesar de cético quanto à sua decisão, Elshai Brez não a expressou em palavras por extrema obediência. Tatis disse como se quisesse recompensá-lo por sua obediência. Destruir o mundo. Esse preceito gravado em meu corpo exige inimigos adequados e riscos. Parece que aquelas mulheres tinham seus destinos entrelaçados com o do meu adversário, entende? Seria possível matá-lo se necessário, mas isso reduziria a importância da batalha final. Seus preceitos exigiam que a batalha final fosse ainda mais magnífica e mitológica. Desta vez foi só para dizer olá. Em vez de uma luta entre guerreiros, foi mais próximo de um assassinato. O preceito relacionado à destruição do mundo era muito pesado. E suas exigências eram igualmente rigorosas. Não há elegância nisso. Ficamos em silêncio no meio do campus da academia, no local onde fomos deixados. Corin. Mari disse enquanto caminhava em minha direção, com os olhos fixos no buraco no meu peito. Eu a parei e disse a ela, em vez disso, eu vou. Por favor. Cuide da Alicia primeiro. Graças à amplificação do meu preceito naquele momento, minha capacidade de regeneração também foi significativamente aprimorada. Meus órgãos estavam em péssimo estado, mas não era letal de forma alguma. Sr. Corin. Me desculpe. A do nosso grupo com o maior número de ferimentos foi Alicia. Isso porque ela havia recebido o impacto dos ataques de Baltazar sem defesa, e o dano não era nada desprezível, apesar de Warren estar no meio dos dois. Como vocês estão? Sr. Mare e Warren? Eu estou bem. Sem problemas. Tudo bem. Então está bom. Levantei cuidadosamente Alicia, cujo corpo estava coberto de hematomas, e a levei até lá de Josephine. Professor, por favor, leve a Alicia primeiro para a enfermaria. Tudo bem. Josephine parecia igualmente triste, mas ela não era alguém que priorizaria seus sentimentos em detrimento de baixas. Warren. Você vai com eles. Estou bem. Ir. Por um longo tempo, ela ficou parada sem responder. Era bem provável que estivesse conversando com Han. Ok. Corin. E eu? Sênior. Você pode esperar pelo Ren e pelo Ron, por favor? As crianças devem ter ficado surpresas. Tudo bem. Todos foram embora depois que eu praticamente os afugentei. Com todos indo embora, arrastei meu corpo impotente até o banco e sentei-me ali, sem prestar atenção à minha camisa manchada de sangue. Rapidamente contei tudo o que aconteceu. Conflito com a Torre dos Magos, um ataque terrorista à academia realizado pela grande maga Adelene e pelos magos dos cultos vermelho e negro. Admeleche, do culto vermelho, foi desarmado e capturado às pressas, enquanto Morushtan, do culto negro, foi praticamente apagado da equação depois que o denunciei à nova fé. Era inesperado que eles atacassem os irmãos lobos, que eram alvos muito mais fáceis do que Mari, mas nenhum deles ficou tão ferido graças à princesa Miruan. O veneno de Ren foi purificado com o poder do sol e Ron passou por uma quantidade surpreendente de mudanças, embora ainda parecesse um jovem adolescente. Tatis Baltazar e seus subordinados aparecendo no final foi algo completamente inesperado, mas nenhum de nós estava morto. Mari, Alicia e Warren. Ninguém morreu nem ficou ferido sem possibilidade de cura.
Mesmo depois de conhecer o chefe final mais forte de Heroic Legends of Aran, todos conseguiram escapar com suas vidas intactas. Tivemos sorte. Foi um feito louvável, era o que eu queria dizer a mim mesmo, mas... porra. Uma derrota completa. Ficamos impressionados com uma única pessoa, Tatis Valtazar. 740% foi um aumento de força sem precedentes e, mesmo com tanto apoio, não tive a mínima chance. Todos os súditos do rei eram monstros, mas Tatis Valtazar estava em uma categoria completamente diferente. Mesmo que eu já devesse estar acostumado com fracassos e derrotas, talvez eu tenha me tornado arrogante e convencido sem querer pelas constantes vitórias e sucessos. Foi apenas uma derrota, e ainda assim foi dolorosa e difícil de suportar. Eu deveria ter esperado por isso. Depois de matar Fermac da mãe e sequestrar Clyon Solais, eu já deveria saber que havia conquistado sua atenção. Em muitos aspectos foi um sucesso, mas houve um grande fracasso. Foi tão significativa para mim a destruição de Eril-Khazar, o avatar do meu mestre. Uma semana se passou após o incidente da Torre dos Magos. As consequências do evento causado pelos magos da torre foram suficientes para deixar a academia em caos. Os magos que estavam ali para pesquisar não só tentaram capturar estudantes para usá-los como cobaias, mas também emboscaram a professora sênior Josepine Clara e assassinaram o presidente Eril-Khazar. A morte do presidente foi um grande choque não apenas para a academia, mas para todo o reino. No entanto, a Torre dos Magos negou oficialmente seu envolvimento no assunto. Recusou-se a admitir os ataques terroristas dos cultos vermelho e negro, marcando um longo início de debates e discussões. Esse era o mesmo enredo original do jogo, e foi exatamente o motivo pelo qual a Torre dos Magos conseguiu ganhar um ano de tempo, apesar de fazer algo tão ridículo quanto atacar a academia. Meu plano era derrotar Lord Adelene da Torre dos Magos para mudar essa linha do futuro, mas não consegui encontrar Lord Adelene até o final. Não aconteceu muita coisa depois disso. Fizemos um funeral para o presidente Eril, que foi oficialmente declarado morto, que contou com a presença de todos os representantes de cada ano. Mari era a representante dos alunos do terceiro ano, enquanto eu era a representante dos alunos do segundo ano. Lemos as linhas preparadas em memória do presidente Eril-Khazar e jogamos flores no caixão. Corim. Estávamos saindo do funeral quando Mari chamou meu nome depois de atravessar correndo. Por que você está concorrendo? MHMM. N. Nada demais. Eu só queria saber se você gostaria de comer alguma coisa. Na última semana, mais ou menos, não tivemos muita conversa. Havia um monte de coisas para discutir com ela, incluindo o que fazer no futuro, as direções que precisávamos tomar, os preparativos para o inimigo e como lidar com os magos capturados, mas por enquanto. Mais tarde. Agora não. Por enquanto, só um pouquinho, eu queria descansar. Ok. Vejo você mais tarde. Apesar de ela ter ido embora desanimada, não consegui pensar em nada para dizer para animá-la. Estudante Corim. Depois de ficar ali sozinha por sabe-se lá quanto tempo, uma voz familiar ecoou atrás de mim. Quem me falou foi Josepine Clara, que estivera presente no funeral até então. Ela se aproximou até ficar bem ao meu lado. Não parava de olhar para o terno preto que eu usava para o funeral, ou melhor, para o meu peito, que havia sido perfurado pela lança de luz. Estou bem. O buraco foi fechado e meus órgãos internos estão quase se recuperando. Mas isso não significa que não dói mais, não é? Estou acostumado. Ela quer ver você. O que ela disse em seguida foi um tanto inesperado. Por fora, eu ainda era conhecido como discípulo de Valtazar, então era difícil entender por que ela queria me ver pessoalmente. Seguindo Josepine até a fenda dimensional que ela abriu, saí e vi um grande palácio. Não havia nada por perto. O mundo frio e solitário não tinha nada além de escuridão e vazio, e o enorme palácio era a única coisa digna de nota. Palácio das Sombras. O palácio que outrora fora o salão de banquetes dos deuses, o palácio do rei dos deuses, Ari. O governante do paraíso. Josefina, a única forasteira autorizada a entrar no palácio, moveu a mão uma vez quando os grandes portões do palácio começaram a se abrir. Vamos entrar. Passamos pelos jardins secos e calçadas quebradas de paralelepípedos. A única fonte de luz que nos levou até o fim foram as pedras fluorescentes gravadas nas paredes ao redor, iluminando o tapete vermelho abaixo. No caminho pelo longo caminho, Josepine comentou. Há 100 anos, o mundo estava num caos maior do que agora.
Ela então começou a falar consigo mesma. Relembrando as memórias do passado, ela começou sua história. A velha fé, depois de modificar a doutrina como bem entendia, começou a caçar bruxas e colocá-las em cadafalso. Meu mestre, minha amiga mais antiga, que costumava visitar a Vila das Bruxas para contar histórias de suas caçadas de monstros e magia, tentou nos salvar. E Tatis Valtazar, ele nos ajudou junto com o mestre. Nós derrotamos os inquisidores da velha fé e esmagamos os magos malignos que estavam procurando por cobaias humanas para testes. Esse foi um dos eventos registrados na história. A caça às bruxas, seguida pela Revolução das Bruxas, a revolução religiosa e a queda do monopólio da Torre sobre a educação mágica e a fundação da Academia dos Guardiões. Éramos heróis. Salvamos muitas pessoas e matamos monstros lendários. Achei que ficaríamos juntos como heróis para sempre. No entanto, ela foi traída por seu irmão mais velho, em quem ela mais confiava. Yerin, pelo discípulo a quem ela estava tentando herdar tudo o que possuía. Há 80 anos, derrotamos o traidor e por muito tempo acreditamos que ele estava morto. Isso até você nos contar. No entanto, ele não estava realmente morto. Ele estava esperando pela oportunidade certa há 80 longos anos. Logo chegamos à sala de audiências do palácio, onde meu mestre estaria me esperando. Daqui. Você pode ir sozinho. Está tudo bem? Eu disse não, mas ela foi muito firme em sua vontade. Parecia que eu tinha conquistado mais confiança do que o necessário. Mas, ainda assim, eu não conseguia acreditar o quanto ela ainda era confiante, apesar de tudo o que passou. Corin Luke. Assim que eu estava prestes a entrar na sala de audiências, a voz de Josepine me parou por trás. Por favor, não a traia. Se isso acontecesse 2 vezes, seria cruel demais. No final do tapete vermelho, sentada no trono da sala de audiências, com apenas um resquício de sua glória passada, estava ela. Olhos azul marinho cristalinos e cabelos brilhantes que pareciam ter sido tecidos com prata derretida. Esperando no trono estava minha benevolente e bela mestra, Erin Danua. Você está aqui. A rainha parecia exatamente a mesma que Erin que vinha em Nasrea, mas ela parecia um tanto letárgica por ter ficado exilada por muito tempo. Venha o que? Acredito que você esteja sendo muito descuidado. Eu sou? Você precisa duvidar mais e ser mais cauteloso. Ainda mais agora que perdeu seu fantoche. Certo. Claro. Mais importante, chegue mais perto um pouco. O que estava acontecendo? Por que ela estava me olhando com um brilho tão íntimo nos olhos? Mesmo sem eu ter construído nenhum relacionamento com ela nesta vida? Rápido. No final, não consegui ignorar o pedido dela para que eu me aproximasse e movi meus pés. Lentamente, carreguei meus pés pesados, um de cada vez. Deixe-me apresentar-me oficialmente. Sou Erin Danua, a última da Nani Arhi, a rainha do paraíso. Eu sou um discípulo de Tatis Valtazar. Um jovem herói que o traiu e jurou salvar o mundo. Você não é exatamente isso, é? Fiquei sem palavras. HN levantando-se do trono, ela sentou-se modestamente no tapete em frente a ele. Em seguida, bateu no chão ao lado dela, como se me dissesse para sentar. Assim como ela fez em Nasrea. Inconscientemente, sentei-me ao lado dela quando o mestre começou a acariciar meus cabelos. Você trabalhou duro. Você trabalhou duro. Um déjà vu. Não me diga. Tatis Valtazar. Você o conhece? Eu sei que ele era seu discípulo e que ele o traiu. Essa era a descrição fornecida no jogo sobre o relacionamento deles, mas havia mais no relacionamento deles do que poderia ser explicado nessas poucas linhas. Ele significava mais para mim do que um discípulo. Encontrei aquele menino enquanto explorava uma das terras deixadas pelos ancestrais. A terra dos druidas e o esconderijo da lança de luz, Área de Bair, Gurias. Naquele local foi construída uma arca para os Danan. Sono frio. Você entende o que eu quero dizer com isso? Havia um bebê dormindo há muito tempo. Fiquei muito feliz quando o encontrei. Ele encontrou Tatis quando ele era criança e o criou desde então como se fosse seu filho de verdade. Seu amor por Tatis vinha de um sentimento de afinidade pelo único ser de sua espécie. Eu dei tudo a ele. Amor, habilidade com a lança, tesouros. Eu teria feito o mesmo se tivesse um filho de verdade. Aquilo me cegou. Eu não conseguia enxergar, não percebi o ódio que a criança nutria por este mundo, nem seu ressentimento. Esse foi o meu maior erro. As feridas e o selo que ele lançou sobre mim não só machucaram meu corpo, mas também despedaçaram meu coração.
A humanidade atual era composta por descendentes de Goidel, enquanto Tatis era um Danan. Após descobrir a verdade oculta da história, Tatis Valtazar jurou vingança. Enquanto se lembrava de sua queda de herói para vilão maligno, a mestra disse com um tom de voz triste. Ela se culpou por isso, com pesar e autodepreciação. Foi difícil me convencer de que alguém era alguém depois de ter sido traída. O discípulo e aquele que deveria ter herdado meu trono significava tanto que tive que conviver com essas feridas por tempo demais. Seus olhos se desviaram das memórias do passado e começaram a me encarar. Criança. Meu discípulo. Um jovem do futuro que tenta colocar tudo nas costas. Ela viu através de mim. A regressão, que eu não esperava que ninguém acreditasse que vinha escondendo, foi percebida. Se eu não fosse um discípulo de Valtazar, e se eu fosse um discípulo da futura Irindanua, como me apresentei em Nazré? Um discípulo a quem ela ainda não havia ensinado. Juntando essas pistas e dicas, ela deve ter percebido que eu tinha vindo do futuro. Ela não era uma pessoa irresponsável que deixaria tudo para alguém que tinha vindo do futuro. Acariciando meus cabelos, ela declarou seus pensamentos. Só porque você conhece o futuro, não significa que você deve assumi-lo sozinho. Não. Você não pode. Eu não vou deixar você fazer isso. Em primeiro lugar, eu não tinha planos de conhecê-la nesta vida. Porque a vida dela sempre chegava ao fim ao formar uma conexão com o jogador. Porque ela era alguém que sempre tinha que pagar o preço por sua devoção e benevolência. Ela, que sempre salvou os outros, se dedicou e se sacrificou pelo bem dos outros. Sempre teve apenas um futuro pela frente. Você é a rainha, a única rainha do paraíso. Se a rainha se for, Valtazar facilmente assumirá o trono vazio. Assim como no xadrez, o rei precisa estar sob proteção. Tentei impedir qualquer coisa que ela pudesse dizer com argumentos lógicos, mas nunca fui rei. Mas fui professor e sempre fui um herói. Você não pode fazer isso desta vez. Não vou deixar passar como antes. Você tem que ficar aqui. Você não vai conseguir detê-lo. Por favor, fique aqui sem nunca sair deste castelo. Em resposta à minha tentativa desesperada de transmitir meus pensamentos com os olhos, ela envolveu minhas mãos quentes e disse: nós nos conhecermos dessa forma definitivamente não é coincidência. O destino não é algo que floresce quando você quer, e é algo para o qual você inevitavelmente retorna, não importa o que você faça para deixá-lo. Nós nos conhecemos assim. Nos reencontramos e, embora possamos nos valorizar, não podemos nos desviar do nosso destino. Não, respondi. Podemos mudar isso. Podemos controlar o nosso destino. Só precisamos nos preparar o suficiente e mudar a história. É o que tenho feito até agora. Sim, Corin. Você fará a sua parte muito bem, e essa é mais uma razão pela qual devo aceitar meu próprio destino. Assim como você carrega o destino de salvar o mundo, eu tenho meu papel de ensinar, proteger e acreditar em você. Assim como Irindanua fez há 300 anos e como que o do futuro fez, eu também confiarei em você e o apoiarei em seu caminho. Meus olhos tremeram ao contemplar seu olhar incondicional, porém firme. Como se me conhecesse muito bem, ela acariciou minha testa e se aproximou com um sorriso caloroso nos lábios. Seu rosto se aproximou e logo seus lábios pousaram na minha testa. Eu te protegerei. Esse é meu dever. E a escolha que fiz para mim. Como sempre, ela tomou a mesma decisão. Ikilei Player of the Academy capítulo 133, Destino entrelaçado, 3, a lança cortou o ar, carregando consigo uma onda visível de aura. 8 trigramas. Zá, Lã, Na, cobra sinistra, serpente sinistra de duas faces, sangue de dragão ominous snack, secret arts, marcha distorcida serpente sinistra, artes extremas, serpente voadora, cabeça empinada do dragão venenoso varredura horizontal de um tigre grande lança demoníaca do vento lanas artes demoníacas, catando a grama em busca da cobra. Spinning Even, segundo movimento, lança demoníaca giratória céu giratório do vazio, lança turbulenta. O suor escorria como uma cachoeira. Controlando o ritmo da respiração, Corin refletiu sobre o lanceiro enquanto respirava o ar aquecido da sala de treinamento. Tatis Valtazar. Aquele que era tecnicamente seu irmão marcial sênior era, ao mesmo tempo, um inimigo para toda a vida. Corin treinou incansavelmente, buscando perfurar o coração de Valtazar, mesmo em suas batalhas imaginárias contra ele. No entanto, tudo o que ele obteve foram fracassos. Fracassos após fracassos. Até o último instante,
Sua lança não conseguiu alcançá-lo. Não importava quanta aura ele liberasse de seus núcleos de aura, e mesmo considerando suas características físicas, que seriam amplificadas várias vezes, ele simplesmente não conseguia imaginar sua lança alcançando Balthazar. Não era como no jogo, onde você podia ir reduzindo a barra de HP gradualmente. Também não havia bloqueio automático para precisão. Agora que esse mundo se tornou real, seus ataques não conseguiam nem atingir o alvo. Era assim que a diferença de habilidade entre Tatis e ele era grande. Isso não vai dar certo. Mais rápido. Preciso ficar mais forte e mais rápido. Ele não era páreo nem mesmo em habilidade com a lança, quanto mais em destreza física. Corrin pensou consigo mesmo que precisava de pelo menos 3 pré-requisitos para derrotá-lo. Um aumento na capacidade física, aumento na manipulação dos 6 caminhos da lança e, por último, o uso dos preceitos de Tatis Balthazar. O segundo preceito, eu não percebo espíritos, era o mesmo para ambos e não podia ser explorado, e seu terceiro preceito era igualmente inexplorável, assim como seu eu salvarei o mundo. O primeiro preceito era essencialmente o único que poderia ser explorado, mas mesmo isso exigia muita preparação e só seria possível no episódio do Reino do Norte, que se desenrolaria após o 7º arco. Até então, Corrin não tinha escolha a não ser se concentrar em aumentar sua habilidade e calibre. Quang. Foi então. De repente, um grande buraco apareceu na sala de treinamento que Corrin havia alugado para o dia. Só havia uma pessoa na academia que conseguia romper as paredes reforçadas anti-guardiões com tanta facilidade. Eu esqueci dela. Ele olhou para a garota vestida de freira, que ainda tinha um dos braços estendido para frente com o punho fechado do outro lado do buraco, que parecia ter quebrado a parede acidentalmente no meio do treinamento. Como tá indo? Sem responder a pergunta, Ahn olhou ao redor da sala de treinamento devastada por punhos e uma lança. Parecia um pouco preocupada com a quantidade de reclamações que receberia do administrador. Vamos buscar alguma comida? Os dois saíram silenciosamente da sala de treinamento. Nos últimos dias, Ahn estava de muito mau humor. Até recentemente, ela tinha orgulho e confiança de que era poderosa e forte. Uma Jiangxi viva com o corpo Vara inquebrável, a invencível Yakuza celestial. Ela não tinha a menor dúvida sobre seu poder e status. Foi por isso que ela não se preocupou tanto quando decidiu ficar com Corrin. Por ser forte, pensou que ninguém conseguiria machucá-lo enquanto ela estivesse lá. Ela era arrogante, acreditando que poderia derrotar qualquer um sob o sol. Sua arrogância foi esmagada pela frente. Tatis Balthazar. Ela era impotente diante do inimigo que usava a mesma habilidade de lança que Corrin. Temos que nos tornar mais fortes. Eu sei. Era raro, mas Ahn concordava plenamente com sua irmã. Se isso tivesse acontecido algumas semanas atrás, ela teria zombado, dizendo que já era forte o suficiente, mas a luta recente foi o suficiente para Ahn perder bastante autoconfiança, junto com sua arrogância destruída. Mas como? Por ser uma potência desde o nascimento e depender apenas de seu corpo invencível e inquebrável, ela nunca havia se esforçado para aprimorar suas habilidades de luta. Ela não tinha a mínima ideia de como ficar mais forte. O caminho daqueles que eram fracos desde o início era difícil para ela compreender. Vamos começar com artes marciais que usam o punho. Aquela coisa que o Opa nos mostrou. Han disse, referindo-se às artes marciais de punho que o Ahn aprendeu com o garoto por tédio desejo de passar mais tempo com ele. Ela ainda não havia compreendido os princípios e fundamentos, mas ainda conhecia algumas partes. Mas havia um problema. É muito pequeno. A sala de treinamento era pequena demais para ela praticar artes marciais. Era tão pequena que ela não se sentia confortável para se esforçar ao máximo. Então você quer ir para algum lugar maior? Foi no caminho de volta depois de uma refeição com o menino. Ao ouvi-la reclamar, Corrin deu uma sugestão. Onde? Não podemos fazer isso no oval porque as outras pessoas lá podem ser afetadas pelas consequências. Também não podemos usar o local do festival pelo mesmo motivo. O tremor dos punhos de Ahn tinha o poder de matar pessoas. Até o próprio Corrin às vezes acabava destruindo os itens na sala de treinamento, e, portanto, era obviamente mais difícil encontrar um lugar adequado para Ahn liberar todo o seu poder. Por que não praticamos uma pequena luta? Tung. Tung tung, quang. Quagagang. Cada soco esmagava o chão e um movimento de mão mudava a paisagem ao redor. Era um nível monstruoso de força e defesa. As explosões consecutivas de pura força criavam tremores secundários,
E esses tremores secundários por si só eram suficientes para fazer o lanceiro vacilar. Apoiando-se em sua lança, ele de alguma forma conseguiu se manter de pé. Era difícil dizer se isso deveria ser chamado de habilidade magistral ou truques mesquinhos, mas, independentemente disso, Coryn de alguma forma manteve seu equilíbrio e postura, e esperou pela oportunidade certa para atacar seu oponente. Serpente sinistra de duas faces, sangue de dragão. A lança deslizante percorreu o ar bruscamente. Deslizou como uma serpente, de forma vertiginosa, mas os olhos de Ohran permitiram que ela visse através de tudo. Suas capacidades físicas excepcionais e reflexos permitiram que Ohran se esquivasse da lança que se aproximava, partindo imediatamente para o ataque. Era uma abordagem clássica de combate corpo a corpo, mas parecia um tanto estranha, como se ela estivesse usando roupas que não lhe eram feitas sob medida. E aquelas roupas desleixadas eram facilmente rasgadas. Ela atacou com o punho reto. Empurrando suavemente o punho pela lateral, Coryn desviou o soco e lançou sua lança, avançando em direção ao peito para desferir uma palmada. Embora não tenha sido doloroso, vendo que ele estava prestes a conectar mais ataques aos órgãos vitais dela, Ohran deu um grande salto para trás com urgência. Coryn murmurou curiosamente sobre sua retirada passiva. Por que você fez isso? Tenho certeza de que você teria aguentado tudo isso. Com uma expressão um tanto descontente no rosto, Ohran virou as costas para ele com um gesto brusco. Terminei. Ela mudou de ideia muito rápido. Essa foi a impressão que Coryn teve, mas, ao ver os danos que haviam causado à floresta ao redor, ele também concordou que aquilo seria o suficiente por hoje. Então, devemos voltar para a academia. Amanhã é fim de semana, então vou ficar só fazendo as missões do quadro de missões. Não. Não dormitório. O que? Seu hotel. De repente, nosso destino mudou para um hotel. Um casal de adultos, homem e mulher, passando a noite em um hotel. Sabe, você quer trocar? Não. Porque eu também quero ficar com Opa. Ignorando sua irmã barulhenta, lavou-se e vestiu as roupas de freira novamente, mas jogou as correntes na cama. Graças à gentil consideração da santa, Stele, ela não precisava mais ficar presa por correntes 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas isso ainda era um segredo para a maioria das pessoas. Vamos fazer isso. É hoje. Perverter. Repreendeu Han, cuja mente parecia repleta de pensamentos obscenos. Como ela poderia sugerir que dessem as mãos à força para dormir? E além disso, aqui também não tem cigonha, o pássaro que traz os filhotes. Eu sei. Eu estava com você quando você leu o livro sobre habitats de cegonhas. Precisamos mesmo ir até o norte. Eu não estou tentando fazer bebês esta noite. Isso é problema seu. Lá vem você de novo. Eu sei que você também gosta do Opa. Ela ignorou a voz atrevida de Han. A pessoa com quem ela estava dividindo o corpo, era quem gostava de Coryn, e era só por causa dela que ela teria um bebê. Estava simplesmente pensando que poderia muito bem ajudar Han a cuidar do bebê como uma irmã compartilhando o corpo com ela. Definitivamente não era porque ela queria um para si. Quantos bebês devemos ter? Devíamos deixar as crianças terem irmãos, certo? 2 meninos e 2 meninas. Parece ótimo. Vou pedir para a cegonha trazer um para cada um. Você pode fazer o mesmo com os 2 restantes. Não. Por que não? Os filhos do Opa vão ser tão fofos. Sério, eu queria que a cegonha trouxesse 20 filhos, se possível. Mas dinheiro seria um problema se fizéssemos isso. Nós podemos ganhar dinheiro. Disse enquanto se lembrava do grau de guardiã que lhe fora atribuído. Ela recebia moedas de ouro todo mês como mesada, e caçar bestas demoníacas também era uma maneira fácil de ganhar um bom dinheiro. Com um único movimento, ela poderia matar um bando de monstros fracos, e só isso seria suficiente para encher seu cofrinho de moedas. Enquanto pensava em algo parecido, saiu do quarto que Coryn lhe cedeu e começou a caminhar pelo corredor. Apesar do festival já ter acabado, ainda havia muitos convidados. Ao ver um casal de homens e mulheres entrando em uma sala com os ombros se tocando, ela presumiu que eles iriam dormir de mãos dadas. Mas não há cegonhas aqui. Eu sei direito. Sem se preocupar com outras pessoas, ela começou a caminhar até o quarto de Coryn para encontrá-lo. Opa! Parece muito deprimido ultimamente. Desde o confronto com aquele homem,
Corin vinha sobrecarregando o corpo. Ele passava o tempo todo nas salas de treinamento e raramente saía. O Ahan também passou a passar mais tempo na sala de treinamento depois de perceber sua impotência, mas não conseguia ficar tanto tempo quanto ele. Existe alguma maneira de animá-lo? Comida. Acho que isso não funcionaria. Mas, julgando que comprar alguma coisa seria melhor do que não ter nada, o Ahan comprou alguns lanches na loja ligada ao hotel antes de ir para o quarto de Corin. Considerando quão egocêntrica ela costumava ser, valia a pena elogiar o quanto ela estava sendo atenciosa. Clique. Era bastante óbvio que a porta do quarto do hotel estava trancada, mas Zohan, mesmo assim, abriu de forma imprudente, sem pensar duas vezes. Rachadura. A maçaneta foi quebrada quando ela forçou a porta a abrir. Ah, merda. O que foi isso? Corin exclamou surpreso quando a porta se abriu de repente com um baque alto, mas Ua ficou tão surpreso quanto ele. O mesmo aconteceu com a pessoa com quem ela dividia o corpo. Pega de surpresa, tudo o que ela pôde fazer foi ficar ali, sem expressão, observando o que estava à sua frente. Ao testemunhar algo completamente inesperado, as pessoas tendem a se desligar e suas mentes ficam em branco, e a duração desse silêncio tende a ser a prova de quão surpresa a pessoa estava. De 1 a 10, seu nível atual de surpresa estava em torno de 9. Por quê? Você não está usando roupas. As duas garotas nem sabiam quanto tempo ficaram em silêncio, e Ua só conseguiu se forçar a dizer algo depois de ouvir Corin dizer, por que você não faz nada há 30 segundos inteiros? Pode dizer alguma coisa. Bem, isso é porque eu acabei de tomar um banho. Corin, que acabara de sair do banho, respondeu o óbvio, com a parte superior do corpo nua. Tudo o que tinha era uma toalha cobrindo a parte inferior. Em suas mãos estava um roupão que ele estava prestes a vestir, mas que foi interrompido pelo intruso repentino. Devido ao seu rigoroso programa de treinamento, seu corpo estava cheio de músculos com pouco excesso de gordura, e o rubor em seu corpo musculoso era a prova cabal de que ele estava se lavando com água morna até aquele momento. Foi isso que fez o Eihan ficarem em silêncio por 30 segundos inteiros. Ela sempre soube que ele tinha um corpo bonito Embora fosse óbvio que cavaleiros teriam um corpo bonito, ele era simplesmente magnífico e extraordinário. Por alguma razão, havia algo no corpo dele que fazia cócegas no coração dela. Eu me sinto estranho. Felizmente, a voz de Han não chegou até Corin. Se ela tivesse dito isso em voz alta, ela teria se jogado no rio quente e se matado de vergonha. Mas, além disso, isso é uma cicatriz? Ua disse com os olhos fixos na parte inferior do estômago dele, que tinha uma série irregular de letras estranhas. Você quer dizer isso? Elas eram pequenas, mas muito visíveis e, por isso, era difícil dizer se era uma cicatriz ou uma tatuagem. É por isso que posso lutar. Depois de colocar o manto sobre os ombros, Corin fechou a porta que o Eihan quebrou antes de levá-la para dentro do quarto. Ele sentou-se em uma pequena cadeira minimalista em frente à pequena escrivaninha do quarto de hotel, enquanto o Eihan descansava na cama macia. Ela lançou um olhar furtivo para o corpo corado dele, que ainda era visível através da bainha do roupão. Por alguma razão, ela ficou profundamente comovida quando o viu pela primeira vez e não conseguiu evitar olhar para ele repetidas vezes. O que você quer dizer? Para afugentar o constrangimento, o Ahan levantou uma questão, em busca de um assunto para conversar. Finalmente, a garotinha adquiriu a habilidade social de mudar de assunto. Para os guerreiros do Reino das Sombras, existe algo chamado preceitos. É uma forma de se fortalecer impondo restrições. Corin não explicou em detalhes os preceitos que ele havia gravado em seu próprio corpo, mas compartilhou uma breve explicação de como funcionavam. É por esta razão que eu luto, e é por esta razão que eu também luto. Eu não teria conseguido te salvar sem isso. Ela entendeu, a partir daquela breve explicação, que se tratava de um dispositivo para amplificar a força de alguém. Depois de ouvir isso, ela compartilhou seus pensamentos. Eu também quero. Não. No entanto, ela foi imediatamente rejeitada. Por quê? Esta foi a primeira vez que Eihan se mostrou tão desesperada por poder. Sua imaturidade e fraqueza, demonstradas durante a luta contra Baltazar, destruíram sua confiança e ela finalmente encontrou um motivo para se tornar mais forte. O Ahan agora queria ser mais forte para proteger o garoto à sua frente. Primeiro, é impossível esculpir isso no seu corpo, não importa quanto mana você invista. Será impossível até mesmo deixar um arranhão.
Em segundo lugar, isso é um negócio de alto risco e alta recompensa. É para pessoas incompetentes como eu, e não para pessoas talentosas como você. Você não é incompetente. Foi só o que eu disse para facilitar. Você não é incompetente. Corrija o que disse. Os olhos vermelhos dela olhavam profundamente nos olhos dele, tanto que ele achou difícil desviar o olhar dela. Tudo bem. Não sou incompetente. Obrigada. Corin corrigiu suas palavras desajeitadamente enquanto coçava as bochechas. De qualquer forma, preciso me fortalecer, mesmo que isso me deixe vulnerável, mas, ao contrário de mim, outros, incluindo você, não têm motivos para usá-lo. Aliás, não será tão eficaz para você. Todas as meninas tinham pontos fortes claros. O Aham, que mais tarde despertaria como o verdadeiro Yaxa Celestial. Alice Arden, a Santa da Espada que mais tarde chegaria ao fim do caminho das espadas. Quanto a Mari, seu futuro seria diferente do que o do jogo, mas estava claro que ela atingiria o auge dos vampiros. Eles, os personagens principais deste mundo, tinham maneiras adequadas de crescer, e não havia limites que precisassem ser quebrados como personagem secundário. Corin Locke. Não fazia sentido se esforçar para criar fraquezas neles. Além disso, uma simples amplificação de força não era o necessário para que se tornassem mais fortes. Mas mesmo assim, o comentário dela foi suficiente para tocar o coração de Corin, pois o Erran devia querer gravar preceitos em seu corpo só por ele. Isso lhe deu a chance de perceber o quanto seu relacionamento com a garota havia se tornado profundo e intenso. Espere até amanhã. Este opa vai te pagar um Suzy. Foi então que o Erran, que estava olhando diretamente para ele, levantou-se de repente e agarrou seu pulso. Ela então o puxou em sua direção com uma força indescritível. Com isso, ele acabou caindo na cama. Tire isso. O que? Tire a roupa. Com o rosto profundamente corado e um olhar intenso, ela olhou profundamente em seus olhos. Ikilei Player of the Academy capítulo 134, Destino entrelaçado, 4. De qualquer forma, preciso me tornar mais forte. Por algum tempo, os ouvidos dela pararam de captar as palavras dele. Por causa de alguma emoção desconhecida e delicada, sua mente não conseguia se concentrar, mas seus olhos, em contraste, estavam focados claramente no abdômen que era vagamente visível através das bainhas do robe. Algo que vale a pena notar novamente é que as duas meninas não tinham experiência nem tolerância contra homens. Eles, que eram como folhas de papel em branco quando se tratava de relacionamentos, ainda estavam cientes da emoção do amor. Embora um deles negasse veementemente, o outro era tão proativo e apaixonado que os dois estavam começando a se entender. O que acendeu as emoções deles foi a proximidade física que surgiu por estarem no mesmo ambiente, assim como o evento de sorte. Esses dois combinados eram estimulantes demais para os adolescentes e, como resultado, tire isso. O que? Tire a roupa. Isso levou a uma confusão por um motivo que ela mesma desconhecia. O alô? O aham? Olhar para o garoto sendo pressionado contra a cama abaixo dela fez suas bochechas corarem. Seu rosto ficou extremamente quente e sua barriga doía. Nem ela mesma tinha ideia do porquê de estar fazendo aquilo. Não sabia por que estava agarrando os cordões do roupão, nem porque sentia que estava ficando sem fôlego. Pegada. Espera. Com um movimento brusco, ela abriu bem as bainhas do roupão, revelando a parte superior do corpo nu dele. Como se estivesse marcando seus músculos fortes e distintos, ela colocou a palma da mão sobre várias partes do corpo dele. Estava quente. O calor que subia da pele dele logo depois de sair do chuveiro aqueceu as palmas das mãos dela. Esquentar. Bem, porque eu acabei de me lavar. Ignorando suas palavras, o Aham brincou com o abdômen dele, beliscando e puxando-o. Como a miniatura da cidade, havia altos e baixos em sua barriga. Quando ela passou a unha pelo caminho no meio, encontrou uma protuberância pequena, porém rígida. Engula. Eu também. Eu também. Eu também. Ela continuou levantando o dedo de baixo para cima. Enquanto engolia em seco e tentava ao máximo recuperar o fôlego, que estava ficando mais curto com o tempo, por algum motivo. Logo acima do que seria o plexo solar, avistou algo e parou seus dedos. Isso é. Uma cicatriz? Bem no centro de Corin havia uma grande cicatriz. Ela sabia muito bem quem havia criado aquela cicatriz em seu corpo. Isso é. Daquela época. Você quer dizer isso?
Esta era a parte do corpo dele que havia sido perfurada pela lança de luz de Tatis Baltazar. O choque que ela sentiu ao ver aquilo acontecer diante de seus olhos ainda pesava em sua mente. Ainda não sarou. Afinal, a lança de luz está em um nível totalmente diferente das outras armas. Ela deve se curar em breve, como se nada tivesse acontecido. Ua sabia como ele ficava quando ferido. Mesmo naquela época, ele estava em frangalhos, sangrando por todo o corpo, e ainda assim conseguiu se recuperar. Mas, ainda assim, Ua sussurrou enquanto acariciava cuidadosamente a cicatriz em seu peito. Esta cicatriz da lança de luz não era a única que ele tinha. Ela ainda se lembrava de seus braços balançando, sua carne dilacerada e o rastro de sangue escorrendo por sua testa. Como se quisesse ter certeza de que eles haviam sido recuperados, ela tocou onde ele havia sido ferido, um por um, enquanto seu coração doía sem parar. Era doloroso, porque parecia que era tudo culpa dela. Eu te disse. Para não se machucar. Ela disse enquanto apoiava a bochecha no peito dele, onde ele estava mais machucado. A sensação era completamente diferente em comparação com outras partes do corpo. Essa cicatriz pequena, porém grande, foi o que foi infligido no corpo do garoto devido à incapacidade dela de protegê-lo. Não se machuque. Como se quisesse gravar esse sentimento em sua mente, Ua esfregou a bochecha. Ela sabia da tenaz habilidade de regeneração dele, mas sentia que o garoto não estava pensando em sua própria segurança por causa dessa habilidade, e isso a deixou muito triste. Por favor, não. Ela queria ser a única a se machucar, mas seu corpo nem permitiu que isso acontecesse. Dói quando você se machuca. Meu coração. Dói. Warren compartilhou seus pensamentos honestos, porque ela sabia que esse garoto não cuidaria de si mesmo de outra forma. De repente, ela sentiu uma mão grande acariciando suavemente seus cabelos. Obrigado. Com gratidão pela menina que dependia profundamente dele, o menino lhe deu um abraço apertado. E desculpe. Por quê? Apesar de tudo o que ela lhe disse, o rapaz ainda insinuava impiedosamente que continuaria se machucando. Warren tentou responder, mas rapidamente se acalmou ao sentir seus dedos gentis percorrendo seu pescoço. Há muitas pessoas e coisas que eu amo, e estou apenas tentando manter tudo isso seguro. Já era tarde da noite. Repousando em seu peito quente e confortável, suas pálpebras começaram a pesar. Dentro do pequeno, porém mais confiável ninho do mundo, que pertencia somente a ela, Warren adormeceu lentamente. Ate! Ua abriu os olhos. O canto dos pássaros e o sol brilhante e ofuscante eram o sinal de que já era de manhã. Era algo a que Warren já estava acostumado. Sacudindo-a gentilmente pelos ombros, ele a acordava, e ela ia ao banheiro esfregando os olhos. Depois de escovar os dentes e lavar o rosto, ela voltava para o quarto para tomar um banho. Depois de trocar de uma roupa e encontrá-lo novamente no corredor, eles desciam as escadas juntos para tomar café da manhã. No café da manhã, peixe era seu prato favorito. Ela simplesmente olhava para o peixe e, ao perceber, o menino desossava o peixe e o dava a ela. Embora engolir as espinhas não fosse nada difícil para ela, por algum motivo, todo aquele processo começou a parecer aconchegante. Warren. A vida cotidiana deles começou junto com Corinne e terminou com Corinne. E por isso, começar amanhã como se hoje fosse normal e nada de novo, e ainda assim. Ao abrir os olhos, Warren percebeu que algo estava bloqueando sua visão, e o calor ao redor de seu corpo lhe dizia que ela estava nos braços de alguém. Ela percebeu que tinha ido dormir na noite passada em seu peito. Iaxa celestial. Vivendo Jiangxi. Corpo vasto inquebrável. Ela era o epítome da invencibilidade inabalável e tinha um corpo inquebrável, mas naquele momento, seu corpo tremia. O tremor era fraco, mas inegável. A parte do corpo dela que mais tremia eram os olhos. Era raro o menino acordar depois dela. Durante o sono, ele pressionava suavemente a nuca dela, o que inevitavelmente a fazia enterrar a cabeça em seu peito. Ela não conseguiu revidar. Escapar dos braços dele e lutar contra o braço que pressionava sua cabeça era simplesmente impossível. Era estranho e, olhando para trás, Ua percebeu que sempre foi assim. Mesmo que ela pudesse facilmente dominá-lo com sua força, e mesmo que ela fosse muito mais forte que o garoto. Sempre que lhe a segurava pela mão e a convidava para jantar e sempre que ele passava os dedos pelos cabelos dela. Por algum motivo, ela achava impossível fazer qualquer coisa. Era tocante, quente e confortável. Porque isso acontecia, mesmo que seu peito não tivesse nada além daqueles músculos rígidos e sensíveis.
Descansando em seu abraço caloroso, Wahhan refletiu sobre o tempo que passou com o menino. Olhando para o passado, ela percebeu que aquela tinha sido uma vida de ostracismo. Ninguém jamais queria estar perto dela. Quero um pouco de peixe. Posso te pagar uma refeição. E, no entanto, a partir de certo momento, o menino começou a invadir o território dela. Ele se jogou por cima da cerca, entrando na área dela. Você começa com o básico pequeno. Ele agarrou as mãos dela sem permissão. Eu disse que vou te ajudar. Até que você possa tomar uma decisão por si mesmo. Aproximou-se, enquanto sugeria que a ajudaria. Obrigada por corresponder à minha confiança. Eu sabia. Você é uma garota muito legal. E sempre a cobria de elogios e consideração. Procuraremos caminhos juntos despreocupadamente. Ele começou a caminhar com ela pelo caminho solitário da solidão. Segurou-a pela mão, derrubou as muralhas do castelo que ela havia forjado em torno de sua mente e conectou um caminho até sua casa. A partir de algum momento, ela se deixou intoxicar por aquele conforto. Sempre que as duas irmãs conversavam sobre o futuro, não conseguiam deixar de imaginar outra pessoa ao lado delas. Lá vem você de novo. Eu sei que você também gosta dele. Não. Não é isso. Não pode ser isso. Não tem jeito, né? Se Han gosta dele e quer ficar com ele, não tenho escolha a não ser ficar perto dele também, certo? Isso está fora do meu controle. Porque compartilhamos o mesmo corpo. Ela dizia não a si mesma constantemente, alheia ao fato de ter inconscientemente esfregado as bochechas no peito dele. Mas foi então. Depois de se lembrar repentinamente do que acontecera na noite anterior, ela ofegou. Eca! Num piscar de olhos, seu rosto ficou vermelho. Estava escaldante, como se ela tivesse ficado exposta ao sol por tempo demais. Há muitas pessoas e coisas que eu amo, e estou apenas tentando manter tudo isso seguro. Amor. 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 Aquela palavra girava em sua mente como uma roda. Seus olhos giravam enquanto seu rosto ainda estava vermelho escuro. Ela teve dificuldade para voltar a si. Um batimento cardíaco alto e acelerado interrompeu seus pensamentos. Imaginando se Corinha estaria doente, ela aproximou os ouvidos do peito dele e, estranhamente, o som ainda estava lá, mas não vinha dos seus ouvidos. Ela levou alguns minutos duvidando de seus ouvidos até que ela formulasse uma hipótese sobre aquele som. Lentamente, ela tirou as orelhas do peito dele e gentilmente colocou a mão no peito dele e, baque. Surpresa, ela empurrou o menino com medo. Aparentemente em sono profundo, o menino não acordou e a menina foi a única que se levantou da cama. Então, enquanto olhava para Corin com descrença nos olhos, ela lentamente levou a mão de volta ao peito. Confusão e perplexidade encheram seus olhos, e seu corpo tremeu como se houvesse um terremoto. MHMM. O quê? Você já acordou? De repente, uma voz chegou aos seus ouvidos. Era a mesma voz de sempre do menino, mas Wu se assustou, como se uma bomba tivesse explodido bem perto de seus ouvidos. Hã? Hã? Mesmo sabendo que precisava dizer algo em resposta, Wahhan não conseguiu dizer nada significativo, então tentou se distanciar da causa. O quê? O que houve? Quando o garoto se levantou e se aproximou dela com um olhar sonolento, Wahhan acelerou ainda mais para recuar. Apesar de achar aquilo estranho, o garoto ainda se aproximou e encostou a testa na dela. MN? Mas parece que você não está resfriado. Como um peixinho dourado, Ua murmurou inaudivelmente. Nem mesmo o corpo vagem quebrava ajudou depois que ela tomou consciência de emoções tão desconhecidas pela primeira vez na vida. Agora que tomamos café da manhã, precisamos ir. Ainda bem que não temos aula hoje. Sim. Embora ela sempre tenha sido quieta e dócil, Wahhan estava ainda mais quieta e passiva hoje. Então Corin não conseguiu esconder sua curiosidade. O que houve? Seu rosto está vermelho há algum tempo. Mais uma vez, ele tentou sem reservas levar a mão até o rosto dela. Então Wahhan rapidamente a evitou como se fosse uma bomba que estava a segundos de explodir. Incapaz de enxergar através das emoções complexas de uma garota, o garoto denso coçou a cabeça desajeitadamente. O que está errado? Nada. A voz questionadora de Corin ecoou pesadamente em seus ouvidos. Você se sente doente? Não me toque. Ela gritou, rejeitando veementemente o toque dele. O garoto podia estar triste, mas Wahhan também não tinha outra opção.
Seu coração alertava várias vezes que ela não podia permitir que seu coração batesse mais rápido. Mais algumas marteladas em seu coração, que já estava começando a funcionar mal, talvez não mudassem muita coisa, mas ela ainda não queria mais confusão. Me diga imediatamente se estiver se sentindo mal. Vai piorar se você guardar segredo. Foi o que o menino disse, mas não havia como a menina lhe contar. Ela não conseguia contar a ele seus sentimentos, a identidade reconfortante de suas emoções. Como ela seria capaz de transmitir a pesada porção de emoções que jazia em seu coração? Não se machuque. Dói. Quando você se machuca, meu coração dói. Inconscientemente, ela se lembrou das palavras que ela mesma disse na noite anterior, e seu rosto ficou ainda mais vermelho. Aquilo foi algo que ela disse antes de tomar consciência de seus sentimentos. Como uma criança, ela havia compartilhado inocentemente seus sentimentos sinceros, sem qualquer resquício de segredo. Até então, ela dormia tranquilamente na mesma cama, esfregava o rosto no peito forte dele, segurava as mãos dele sempre que possível e usava o colo dele como travesseiro. No começo, era simplesmente porque me sentia bem, porque ela queria, porque estava quente. Em termos de um relacionamento romântico entre um homem e uma mulher, pode-se dizer que eles fizeram tudo o que havia para ser feito. Apesar da falta de conhecimento geral a esse respeito, até ela sentiu o sangue subir à cabeça ao se lembrar de tudo o que costumava fazer. Agora que ela finalmente havia se tornado consciente de seu coração quente, sensível, mas pulsante, tudo o que ela estava fazendo voltou, atacando-a impiedosamente como se fossem punhais atirados. Você tem certeza de que está bem? Mais uma vez, Corinne fechou a brecha num piscar de olhos enquanto sua respiração penetrava em seus ouvidos. Seu coração ameaçando parar era demais para a garota que tinha apenas 4 anos. What? O que? O que aconteceu como resultado foi como uma expulsão de consciência ou uma mudança forçada. Ut. Oh, opa. Por que é você de repente? MHMM. Acho que o deve estar bem cansado. Felizmente, Han tinha habilidades sociais suficientes para reagir normalmente ao que estava acontecendo. Tipo, ela não estava dormindo muito bem. Quer dizer, se é isso que ela está dizendo. Ei, por favor, entenda. Ua está se sentindo um pouco confusa agora. Ela tem muita dificuldade em ser honesta consigo mesma. Por ter visto Ua fazer aquilo a manhã toda, Han não se assustou, mesmo tendo sido repentinamente forçada a controlar o corpo. Em vez disso, ela deu um sorriso malicioso e abraçou o braço dele. Mais importante, opa! Já estamos na cidade, então que tal irmos a um encontro? Não. Não. Mesmo que ela tivesse forçado a sair, Ua ainda estava observando tudo se desenrolar e imediatamente levantou a voz depois de ver Han convidando para um encontro, sem nenhuma cerimônia. Um encontro? O que havia de errado com a colega de quarto dela? Estar ao lado dele já estava tornando impossível para seu coração relaxar. Usar uma palavra pervertida como aquele ficar ao lado dele por tanto tempo. Ua tinha certeza de que nem mesmo seu corpo velho inquebrável conseguiria sair ilesa. Eu adoraria, mas tenho algumas coisas para fazer hoje. Ah, certo. Você disse que tinha coisas para fazer relacionadas à Guilda dos Guardiões, certo? Ah. Ua soltou um suspiro de alívio. Foi uma sorte, para dizer o mínimo. Agora era hora de acalmar a repentina torrente de emoções. Ela precisava de um tempo de folga. Tem isso também, mas o mais importante é que preciso visitar Alicia e ver como ela está. Entendo Alicia, o nome não era o mais importante. Ua reagiu inconscientemente ao fato de que a pessoa que estava visitando era uma mulher. De repente, agarrando a barra da camisa dele, Ua olhou em seus olhos com uma confusão que estava além do que ela mesma conseguia controlar ou decifrar. Ele, vamos juntos. A garota que acabou de tomar consciência do amor não tinha experiência suficiente para ter consciência do ciúme. Pelo menos ainda não. Que injusto. Alicia engoliu suas reclamações, apesar de ter muito o que reclamar sobre como o estado em que ela se encontrava era completamente diferente do dos outros. Hugo. Os hematomas e feridas que cobriam seu corpo não desapareceram mesmo depois de uma semana. Beber um elixir seria um desperdício, não era como se seus ferimentos fossem irreversíveis e, portanto, ela estava descansando em seu próprio quarto, mas ainda assim, isso não é injusto demais. Warren foi quem levou o soco, mas ela, que estava embaixo dela, foi a única que ficou em frangalhos. Ver Corinha fez-se sentir ainda mais miserável.
Mesmo com o peito perfurado por uma lança, ele se recuperou depois de um dia. Defesa e regeneração absolutas. Tendo que encarar a injustiça da realidade, a garota, que ainda não conseguia se mover direito mesmo depois de uma semana, não pôde deixar de lamentar. A única coisa que ela gostava um pouco era que ainda dói. Ah, está ali. Ali. Por favor, seja mais gentil ao rolar o ovo. Nossa. Cara, seus hematomas ainda estão horríveis. Aliás, você quer chocolate. Já passou da hora de você parar de comer mingau o tempo todo, né? Corinne visitava frequentemente seu quarto e cuidava dela. Talvez se você me alimentar. Você é um bebê? Apesar de dizer isso, Corinne rasgou o pacote de chocolates. Abra a boca. Ah, foi quando ela aproximou a boca da apetitosa barra de chocolate. Mastigue. Triture. De repente, uma convidada indesejada apareceu no meio. Uma garota vestida de freira engoliu a barra de chocolate inteira pela lateral. Corinne e Alicia olharam fixamente ao mesmo tempo. Com a boca cheia de chocolate, Warren respondeu descaradamente aos olhares deles. O quê? O que houve? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.